Ora, sejam bem-vindos a este programa. Juntamos só raparigas bem-sucedidas neste programa. Temos aqui a Carolina Piteira, que é pintora, verdade? É artista, basicamente é isso, é o que ela é. E divide a sua vida entre Lisboa e Londres. Já lá vamos saber como é que é morar em Londres, numa cidade em que basicamente não há praia, não é verdade? E depois temos aqui duas pessoas que estão diretamente e intimamente ligadas com uma marca que se chama Unlu. É assim que se diz? Inlu. Inlu. Eu disse Unlu. Inlu. Inlu. É uma marca de sapatos. Os sapatos estão aqui. E ali. Portanto, há quanto tempo vocês começaram? Lançámos a marca a semana passada, por isso tu estás a agarrar num bebê que ainda nem 2 semanas tem. Incrível. Imagina que isto é assim um sucesso tremendo. Tu foste um visionário em nos aceitar. Eu sou visionário, não é? E aparecem todos os vossos filmes de apresentação. Então ontem estava a ver justamente uma apresentação do Rui... Acho que se chama Rui Pina Martins, da Science for You, não é? E ele Miguel Pina Martins. Miguel Pina Martins, exatamente. O Miguel Pina Martins, ele a explicar que começou tudo com 1.100 e 200 euros. Sim. 1.250 euros, assim é que foi. E que agora está num Pronto, bom agora, negócio, assim, tem só na ordem de 15, pai, uns quantos 50 milhões mesmo. 50 milhões, não é? exato. Passado 10 anos, ele fatura mais de 50 milhões. E está representado basicamente em todo o mundo. Assim, O Miguel Pina, por coincidência, faz parte do nosso Advisory Board. Ah, é? Ok. Bem, tu, Inês, não vieste sozinha, vieste com a tua diretora criativa. Como é que vocês se conheceram? Olha, nós conhecemos num encontro de empreendedorismo de uma organização chamada Woman Win-Win. E estávamos assim, tipo, bem longe na mesa, mas na altura eu estava a querer começar um projeto e comecei a falar com a Ana sobre luxo. E ela começou luxo, mas não é nada disso e tal. Entretanto, criámos ali empatia e quando a reunião terminou, eu pedi-lhe para ficarmos um bocado a falar no lobby e aquilo foi tipo, posso dizer isto, amor à primeira vista. E então acharam logo que tinham uma espécie quase de... Desculpa, uma espécie quase de amor-ódio, mas sim, eu achei que a Inês nunca mais me ia ligar. Simplesmente porque eu disse que luxo não era nada daquilo que ela estava a dizer. Pronto, e depois de facto ela reteve-me, disse que eram 5 minutos e reteve-me cerca de 4 horas. E eu fiquei com o resto do dia queimado. Que loucura. E pensei assim, bem, esta miúda quer fazer tudo e mais alguma coisa, a pensar que é luxo e o que é luxo e ela diz que é e não é. Bem, acho que ela nunca mais me vai ligar, depois da minha atitude. Exato. Pronto, e de facto ela voltou a ligar. Olha, no caso aqui da Carolina Piteira, ela juntou-se não a uma diretora criativa, mas a um fotógrafo. Sim. Mas também... Um videógrafo. Um videógrafo. Documentarista. Exato. Os três foram à Índia, foi isso? Foram os três juntos? À Índia, sim. Como é que foi? Eu queria ir à procura da cor. E a cor vive na Índia. E é verdade. Isto era... Aquilo, a cor por todo lado, é espetacular. Mas achava muito mais interessante organizar uma exposição que tivesse 3 vertentes, que era pintura, fotografia e vídeo. Porque para a pessoa que vai visitar, não é? O espectador, acho que tem uma experiência muito mais preenchedora se tiver esses mediums todos. É mais interessante. E então convidei o Roberto Zampino, que é italiano. Eu estou sempre com tosse, hoje não vai dar. E então eu conheci o Roberto em Londres e trabalhei várias vezes com ele em Londres e ele é meio wild, de rastas. Uma vez veio aqui a Lisboa, disse Roberto, olha, só preciso ir ali ter com um cliente durante 20 minutos. Aquilo demorou um bocadinho mais, depois foi 40 minutos. No final, quando liguei onde é que estás, tinha feito uma tatuagem a dizer maravilha, porque Portugal era maravilhoso. Portanto, ele é mesmo assim, out of the box, completamente fora. E então, obviamente, Roberto, queres ir à Índia? Quero, nem precisei de explicar nada. O Guilherme, eu não conhecia, portanto, conheci o Guilherme na Índia. Estive à procura entre Portugal e Londres de pessoas que trabalhassem vídeo e, portanto, eu conheci, foi-me apresentado o trabalho dele,
Pá, de repente aquilo era espetacular. Eu pensei, não só eu percebi que gostava do trabalho, mas que percebi que ia gostar da pessoa, porque também é importante a pessoa trabalhar com alguém de quem se gosta. Eu gosto do Roberto como amigo e isso deu para ver através da maneira como ele filmava as crianças pelo mundo fora e o olhar dos miúdos, porque os miúdos são muito puros, não é? É difícil chegar-se até eles para eles não terem medo. Estiveste lá há quanto tempo? Na Índia, um mês. Um mês de Índia? Um mês. Aliás, este trabalho chama-se Dear India. A exposição vai começar no dia 6 de maio. Sim. Vai prolongar-se até quando? 3 de junho. 3 de junho. Vai estar patente exatamente onde? Então é na Rua da Conceição, número 136. Que não faço ideia onde é que seja a Rua da Conceição, não é? É no Chiado. No Chiado. É no Chiado. É um edifício muito bonito, com tipo arte nova, que é verde clarinho e tem assim uns leões e umas... É todo trabalhado. Se vocês virem o edifício, vão reconhecer. É muito, muito Vais bonito. convidar as tuas novas amigas? Sim. Claro. Ora, enquanto isso não chega, vejam aqui justamente este trailer promocional de Dear India. Dear India, assim se chama a nova ideia aqui da nossa convidada que esteve na Índia durante um mês. Vocês viajam muito também? Ultimamente não tenho. Sabes mais, não é? Até porque tu foste mãe há cerca de um ano e pouco. E pouco, sim. Um ano e 5 meses, não é? Sim, tive praticamente 2 bebés ao mesmo tempo. 2? Como assim? Em Lu e o... Pois claro. Pois é. Qual é que dá mais trabalho? Ambos. Ambos. Não sei. Tendo em conta que ontem o meu filhote mandou assim, estava no carro e... Bolsou-se todo, não é? Que é uma coisa que as crianças gostam de Sim, adoram. fazer, não é? E portanto, tu quando de repente tens de deitar às tantas da manhã, não porque estiveste a trabalhar na rádio, mas porque estiveste em logística parental. Claro, pois eu percebo isso. Já agora, o pai da criança faz o quê? Também é empresário? Não, trabalha em consultoria. Pensei. Normalmente agora os novos empreendedores juntam-se sempre a outros novos empreendedores. É uma tendência que É uma anda por aí. tendência, ok. Sim, e agora as pessoas conhecem-se. Imagina, quando estás a falar com empresários, é óbvio, as tuas respostas são. Falam a mesma linguagem. Sim, falam a mesma linguagem. Vê logo onde é que a poderias ter conhecido. Foi num encontro, não sei o quê. Se fosse um músico, onde é que conhecer? Nos copos. Estás a ver? Onde é que dizer? Nos copos, estávamos bêbados, conhecemos, formamos uma banda. Sim, se bem que sempre deve assim. haver muitos empresários que vão também para os copos só para poder descontrair um bocado. Sim, é possível, é possível. Até porque é curioso que ontem, estou a falar muito no encontro onde estive, ontem estive de facto num encontro interessante, tive 2 dias, era o festival da revista Visão no Capitólio e alguns empreendedores ali se juntaram para falarem sobre o que faziam. Há alguns mais conhecidos do que outros, há pouco falei do Miguel Pina Martins, mas ali percebes nas apresentações de cada um deles quando são robôs e quando não são robôs. E isso faz toda a diferença, sabem? A passar a mensagem. Se vai lá uma pessoa tipo PowerPoint, estás a ver onde? Tipo, isto é assim, e tal, e parece que está tudo gravado, sabes? Ele não faz qualquer pausa e te seja. Ou seja, tem a componente da paixão, não é? É provavelmente isso que estás a dizer, não? Ou não é bem? Componente da paixão, com comunicação, tudo igual. A forma como tu apresentas o que fazes é absolutamente Importante, sim. essencial. Há sempre aquela recomendação, não é? Que nos dizem sempre quando nós queremos fazer uma apresentação para esquecermos que estamos a ler um PowerPoint e se estamos em cima do palco para darmos um espetáculo, seja ele qual for, não é? Aliás, acho que essa é a diferença. Sim, sem dúvida. Já agora, Inês, tu estiveste no Second Home a apresentar. Sim, a fazer o lançamento. Mas tu agora vais-te propor a fazer um crowdfunding Kickstarter. Em que basicamente o que tu queres é milhar quanto dinheiro? Bom, isso não está definido, essa Não está? quantia. Ok.
Não, na verdade o crowdfunding é uma plataforma, a meu ver, eficiente. Não é? Às vezes as marcas querem se apresentar como marcas Born Global, não é? Mas o Born Global para uma marca portuguesa que ambiciona chegar a mercados como Estados Unidos, Inglaterra e mais tarde China, fica mais difícil de criar aquilo que as pessoas chamam o buzz, não é? Então o crowdfunding, em que o principal mercado, ou seja, as pessoas, nós fizemos um pequeno inquérito, aqui em Portugal ninguém usa os crowdfunding, ou seja, ninguém vai comprar, porque tens que ser muito risk taker, não é? No fundo, no crowdfunding o que estás a fazer, enquanto cliente final, estás a meter dinheiro, mas em troca para receber um produto que ainda não foi produzido. Portanto, estás a ajudar a promover indiretamente ou financiar a produção, não é? E é isso que nós vamos fazer no Kickstarter, é uma maneira de chegarmos aos mercados dos Estados Unidos e Inglaterra, testarmos o produto e, bom, a ganhar dinheiro para o primeiro bolo da produção. Nós depois também vamos, quando disseres o teu número de sapatos, aí depois vais receber uma caixinha em Lu. Eles são muito diferenciadores. Já agora, o que é que os distingue? Onde é que acham que vocês podem, de facto, ser diferentes no mercado? Queres responder para não ser só eu? Eu acho que a nível de produto, onde nós podemos fazer isso é na transformação de materiais e não fecharmos a porta a qualquer material que exista no mercado, mas sim estarmos dispostas a pegar nesses materiais e a transformar e a tentarmos fazer uma união de diferença e, sobretudo, recriar esses mesmos materiais, essas mesmas utilizações, partirmos de uma base muito experimental para chegarmos a uma base racional e que essa mesma funcione. Nesta primeira coleção nós quisemos explorar o material da cortiça, que a meu ver eu acho que ainda carece de alguns projetos que lhe deem nobreza, não é? Nós estamos a ver muito, nós portugueses, essa massificação, quando vais à Baixa Chiada, etc., e vês aquelas lojas todas, não é? Mas aquele produto não tem design, não houve uma exploração intensa como, por exemplo, testar outras cores, e na verdade acabámos por fazer quase parceria com fornecedores italianos, porque apesar de nós termos muita cortiça, é verdade, somos um país líder a nível mundial da matéria-prima, não é? Mas depois, em termos de transformação, os italianos dão 20 a 0. E então nós usámos nesta primeira coleção pele e cortiça. Por exemplo, aqui neste par de sapatos, esta parte aqui é cortiça e esta parte é pele. Bem, a cortiça tem desde logo uma vantagem que é impermeável, como se sabe, não é? Sim, é leve, absorve o choque, também deixa o ar, ou seja, é respirável. Portanto, tem uma série de vantagens para os sapatos. Olha, a Carolina Piteira está a gostar dos vossos sapatos. Gostas dos... Depois tem eu acho que a cortiça tem uma componente extraordinária, que é ser um material único e inteiramente orgânico, e reciclável e reciclado. Olhem, deixem-me colocar aqui um vídeo que vocês trouxeram. Até aos 40. Inulu, assim se chama a marca que hoje está em destaque com a Inês Lebre e a Ana Fatia. Bem, mas a Carolina Piteiro veio falar aqui sobre uma exposição, sobre a sua nova aventura, o seu novo desafio, que a juntou a mais dois rapazes, um fotógrafo e um videógrafo. Eu acho que não sei se essa palavra existe. Em inglês é videographer, mas é realizador. Vá, pode ser. Um realizador, pronto, assim é. Carolina, como é que é a tua vida? Como é que foi a Índia? O que é que fizeste na Índia durante esse mês? Que realidade é que encontraste? Há opiniões muito diferentes sobre aÍndia. Há quem sai dali bastante chocado e que... Mas a grande maioria das pessoas fica fascinada. Ninguém sai indiferente. Tipo, aquilo é um choque enorme, porque é diferente de tudo o que eu já tinha visto, é muito particular. E a pessoa pode sair, obviamente, chocada pelo lado negativo que há muita pobreza, muita miséria, as crianças que vivem na rua, isso é pesado. Mas também há a parte maravilhosa das cores, dos tecidos, a riqueza das pessoas. E quando eu digo a riqueza das pessoas, é o interior. São pessoas interessadas que querem falar contigo, querem saber de onde é que vens.
e são boas, convidam-te para, olha, entra na minha casa, vamos almoçar, vamos jantar, e eles não têm praticamente nada. Não têm quase para eles, mas o pouco que têm dividem, portanto é extraordinário. E exploraste aquela parte mais espiritual que toda a gente associa com a Índia ou não? Sim. É uma viagem. Aproveitaste para fazer um shanti-shanti? Fiz algumas orações, Ok. e fiz parte dos rituais. Aliás, até houve um que eu gosto quando meto uma aventura é 100%. E então há um dia que estamos em Mathura, que é uma cidade, como é que se diz? Religiosa. E então o Roberto e o Guilherme estão não sei onde a fazer as coisas dele, e de repente há um homem que agarra em mim, eles praticamente não falam inglês, mas eu consegui perceber que ele queria que eu fizesse uma oração lá no rio, no Yamuna. E então eu ponho de joelhos ao pé do rio, com as senhoras todas a orar, e repito em hindu aquilo que eles estavam a dizer. Enganaste. Não. Eu estava a correr lindamente, eu estava a achar o máximo, depois foi uma pinta, faz não sei o quê, e eu aquilo nunca mais acabava, mas eu estava a achar graça porque as senhoras estavam tipo a agarrar-me, a gostar imenso daquilo, eu pronto, vá viver a experiência, não é? No seu it's fullest, desculpem os Sim. E de repente ele diz-me assim, agora bebe a água. Eu assim, pá, eu não posso beber esta água porque acabou a viagem, tipo, se eu beber esta água, Claro. eu vou para casa e não me levanto mais. E então faço assim... E cai-me assim os pingos, e eles assim, não, bebe a água. E eu faço assim outra vez, e ele, não. E começa a ficar agressivo. E as senhoras começam assim a agarrar nos braços, assim, ai, onde é que eles estão? Está bem. Então, eu bebo um grande golo. Eu ainda, tipo, eu ouvir a engolir, e eu pensei, naquele momento, acabou. Todo o meu estômago Mas vai é que ficar vocês esperem, não estou a ver aquela água. Aquela água é onde eles cremam as pessoas, os mortos, põem ali. Que horror. Os macacos de um lado para o outro, as Que vacas, horror. o cocó, o xixi, eles tomam banho ali. Aquilo era negro, aquilo era nojento. E tu bebeste essa água? Eu bebi essa água, claro que o que aconteceu? A Carolina ficou Doente. não sei quantos dias, mas doente. Eu dormia na casa de banho, sim. Não aguentava mais. Que horror. Mas É uma foi- purificação, assim, um bocado forçada. Eles vendem água. Não, coitados. Vendem-nos a nós. Que horror. Eles bebem água sagrada. Yeah. Aquilo para eles é sagrado. Mas eles têm uma imunidade, provavelmente alguma imunidade, porque a regra número 1, não é? Quer seja Índia, China, onde quer esses países, regra número 1 é não beber água. É tipo assim, regra número 1, não beber água. Eu acho que depois. Carolina, tu já ganhaste uma série de De anticorpos. de anticorpos, pelos vistos também, mas uma série de prémios que foste ganhando ao longo da tua vida, desde muito cedo que foste para Londres. Com 19. Sentes-te ainda como que quase que obrigada a viver em Londres ou já estás em Londres só porque sim? Então, eu acho que já sou obrigada. Tens medo de, ao seres de Londres e viveres em Lisboa, por exemplo, perderes um pouco da influência da tua carreira? Não tenho medo de perder a influência da carreira e não tenho medo de vir viver para cá. Acho que é importante ter esta ligação que foi difícil de começar, não é? Com as galerias em Inglaterra, porque a pessoa, de certa forma, tem de ser quase que aceite e depois cultivar esta relação. E isso é muito importante e eu não quero perder. Tens de estar bem com os galeristas. Tenho de estar bem com os galeristas. Sim. Isso é verdade, não é? Clientes dela, Claro, exato, são os teus claro. clientes. São os teus clientes. Sim. Se não fores com a cara deles, se eles não Se forem eles com a não forem tua com a minha cara, não fazes exposição Sim, nenhuma. sim, exatamente. Aliás, como tu, tens de estar bem com os investidores e com os teus Até crowdfunders. Sim, hoje em dia as marcas, quer dizer, as marcas começam muito já a fazer também o que se chama, não é, business to consumer, porque pelos sites hoje em dia é possível, não é, facilmente vender diretamente ao cliente final. Mas por outro lado há ali uns intermediários, que é uma questão de decisão estratégica, mas, ou seja, pô-los de lado acho que é uma decisão assim um bocadinho. Era como tu pôs de lado a galeria, criares a tua própria e tentar vender, não é? Porque em princípio eles já têm os canais deles, como no meu caso seria, por exemplo, usar comboios já em andamento como a Farfetch ou a Mr. Porter, uma coisa do género, ou então ficar à espera com o meu sitezinho pequenino e que teria necessário um monte de investimento de conseguir chegar ao cliente final. A não é? Farfetch vai investir mais uma vez em Lisboa com mais 1000 trabalhadores. Sim.
Olhem a loucura. E eles foram comprados, acho que uma grande porcentagem pela GD.com, que é uma das maiores plataformas de e-commerce da China. Porque como conseguiram captar uma fatia do segmento alto, que é difícil, não é? A GD.com, que é uma das maiores plataformas de venda online na China, comprou, acho que ainda uma boa porcentagem, mas também Bem, se a China compra, vai... injetando... Eu ontem estava a ler um muitos artigo milhões. sobre o crescimento do consumo de abacates em todo o mundo. E então existe uma paranoia pelas pessoas da comida saudável com abacate. Agora o abacate é a cena, não é? Sim. E a grande preocupação deles é que houve um aumento exponencial, assim... que não consigo quantificar, na verdade, mas a grande esperança é que os chineses não descubram o abacate, porque se descobrirem, o abacate vai acabar no mundo e não há qualquer tipo de possibilidade de produzirem. Eles já descobriram, exato. Eles já descobriram, não é? Mas pelos vistos timidamente ainda. Os deles são muito bons, por acaso. São muito bons, não é? A Ana ela foi o ano passado, estavas a perguntar por causa das viagens, ela foi o ano passado Aliás, desculpa, este ano. Parece, exato. Ela já foi várias vezes à China, aliás, já foi premiada, não é? Estou aqui Premiada na China? Na China? O que é que ganhaste? Pronto, eu para além de diretora criativa, não é? Eu tenho a minha própria marca, tenho um ateliê. Que é qual? É uma marca de quê? É a Ana Fatia. Ana Faria. Ana Fatia. Fatia. Ah, Fatia. Fatia. Eu conheci uma Ana Faria dos queijinhos frescos, já ouviste falar, que era fazer canções infantis. Não, aqui é mesmo fatia de bolo. Fatia. Sim. E tenho uma coleção de mobiliário inspirada na anatomia humana e o meu processo de desenvolvimento de businesswoman ou empresária, ou digamos assim, o que quisermos chamar. Em 2012 eu apresentei-me ao mundo enquanto criadora na parte dos New Talent em Milão, no Salão Satélite, e depois a partir daí foi um rebuliço total, portanto Paris, Milão outra vez. Então podemos ver um vídeo com as tuas coisas? Podemos, não é? Podemos acabar com ele. Sim. Olha, eu quero acabar. Tem que acabar, não quero. Na verdade eu não queria, mas tem que acabar. Vamos acabar com um vídeo de Ana Fatia. De onde é que são os Fatias? Os Fatias são de Lisboa? Não, são algarvios. Família Fatia. Bom, Carolina, depois deste teu projeto, o que é que vais fazer? Já sabes? Já, mas ainda é um bocadinho cedo para estar para revelar. Bem, eu quero agradecer aqui à Inês Leve também por ter vindo. As pessoas que quiserem comprar os teus sapatos, o que é que fazem? Agora, no dia 16 de maio, vamos lançar a nossa campanha de crowdfunding. Portanto, podem comprar diretamente através da plataforma do Kickstarter. Nós também vamos anunciar no nosso site e na nossa página do Facebook, Instagram, etc. Mais os links para não haver dúvidas de onde é que podem subsidiar não só um complemento de acessório para elas mesmas, mas também a nossa produção e esta equipa maravilhosa. Eu acho que a Carolina Piteira vai tentar comprar os seus. Tenho quase a certeza disso. Olha, quero agradecer às três, obrigado por terem vindo. Vamos acabar então com um vídeo da nossa diretora criativa preferida, Fatia, Ana Fatia, e depois voltamos para a segunda parte deste programa. Não percam, de resto, a exposição que se chama Dia Índia, a partir do dia 6 de maio e até ao início de junho, na rua, já não lembro da rua. Rua da Conceição, 136. Rua da Conceição, 136. Bem, para as camadas jovens, se gostaram bué deste vídeo, subscrevam-no.